Oi, tudo bem? Meu nome é Gustavo Lucena e nesse vídeo eu queria conversar um pouco com você sobre assinatura visual. Afinal de contas, o que é isso e o que não é isso, na verdade. Então, eu separei aqui alguns trabalhos que eu acho bem consistentes de assinatura visual para a gente poder desmembrar um pouco e entender um pouco que conceito é esse e também desmistificar um pouco essa ideia de que a assinatura visual tem a ver apenas com o preset, e na verdade não é bem isso, né? Então vamos lá. Vou começar aqui pela minha empresa, Lucena Foto. A gente tem uma assinatura visual um pouco complexo, mas vou tentar explicar aqui, que é o seguinte: eu gosto que os marrons, em relação às cores, os marrons sejam bem marcados. Isso me lembra algo meio nostálgico, um pouco da infância, das fotos que minha mãe fotografava da gente criança. Tem muito do marrom, ela usava bastante Kodak, daqueles bem baratinhos, e isso me traz algo bom. Ao mesmo tempo que eu gosto de fotometrar um pouco nas sombras, né? A minha prioridade é manter as coisas um pouco mais clarinhas do que escurinho, né? Então essa é a minha forma de ver o mundo, e isso é um pouco do conceito da nossa assinatura visual. O que a gente quer com a assinatura visual é que a fotografia seja reconhecido, o autor da fotografia seja reconhecido apenas no primeiro olhar, mesmo que não se veja a assinatura aqui, né, o logo da imagem, mas que a pessoa que vê a imagem possa reconhecer a foto através do estilo. E na verdade isso engloba tudo: a forma como fotografa, o que tipo de lente que gosta de usar, a forma como coloca o seu assunto na disposição da luz. Tudo isso faz parte do conceito da assinatura visual daquele fotógrafo. E quanto mais constante você manter esse estilo, mais notável fica a sua assinatura, mais as pessoas vão conseguir reconhecer o seu trabalho através do estilo. E isso faz com que você consiga se destacar na multidão de fotógrafos que existem. Isso é muito legal. Como artista também é muito bacana. Então eu vou mostrar alguns aqui bem interessantes, como Marshall Gray. Marshall Gray é um fotógrafo americano, se não me engano, que ele tem uma pós-produção bastante forte. Ele usa bastante preset de Lightroom e tudo com bastante força no efeito. Mas o mais importante da fotografia dele, que me mostra a assinatura visual dele, não é nem o preset que ele usa, porque ele varia bastante em relação às cores, mas a forma como ele vê o mundo faz toda a diferença. A forma como ele fotometra. Ele normalmente fotometra para que haja áreas claras e áreas escuras na imagem. É assim que ele se posiciona, é assim que ele vê a fotografia dele. Por exemplo, essa imagem é bem fácil de perceber isso. Você vê que aqui há claro e escuro no rosto da pessoa. Para alguns outros fotógrafos, ele fotometraria no rosto da pessoa, e lá atrás ficaria tudo clarinho, né? Tudo super exposto. E o Marshall Gray não, ele trabalha assim, com áreas escuras, com bastante contraste de luz, né? Diferenças de luz dentro do mesmo quadro. Isso é muito legal, porque isso se mantém constante, claro que dentro das possibilidades, mas isso se mantém constante no trabalho dele. Outra coisa legal também é a forma fotojornalística que ele trabalha, o tipo de angulação da lente. Sempre ele gosta de enquadrar bastante coisa na história da foto, então isso tudo faz parte da assinatura visual dele. Já um oposto a esse trabalho é o trabalho, por exemplo, do José Villa. Você deve conhecer. Se você não conhece, dá uma pesquisada sobre ele, josevillablog.com. Ele tem um trabalho feito com filme. Então você vê que até as poses, a disposição, como ele coloca o seu assunto na imagem, é bem diferente, com menos construção, tudo mais clean. Ele fotometra bastante nas sombras para deixar tudo bem claro. Claro que utilizando o equipamento que ele utiliza de filme, as cores são bem particulares do trabalho dele. Isso você pode ver em todo o trabalho dele. É muito interessante como ele mantém o estilo por conta não só do equipamento que ele usa, mas da forma como ele vê essa luz, né? Como ele fotometra, como ele se posiciona. Quando ele não pode posicionar o assunto dele, ele se posiciona de algumas maneiras
que mantém constante esse visual. E é muito lindo, né? Vai do gosto de cada um, é um pouco mais posado do que outros, mas é constante, isso que é bacana. A assinatura visual dele é bem constante. Se você vê todo o blog dele, tem muitas postagens, e por mais que você esteja na praia, como essa imagem aqui, ele mantém o mesmo estilo de pós-produção também, né? Que na verdade é uma pós-produção, se eu não me engano, feita pelo Richard Photolab, que é o laboratório que revela e digitaliza para ele os filmes. Mas assim, raramente você encontra as pessoas a favor do sol, assim como nessa imagem. São bem raras. Normalmente o assunto principal está na sombra. Isso é muito bacana, é o estilo que ele faz e é muito interessante. Certo? Aqui eu tenho um outro que também é tudo bem clarinho, mas que tem menos diferença ainda em relação a sombra e luz, né? Que é o pessoal da White Box, que são as fotógrafas da Carolina do Norte. Elas gostam de cores vibrantes e manter bastante paletas de cores. Elas têm um trabalho de paletas de cores muito legal. Vocês podem ver, todo o blog tem sempre um capricho super legal em relação ao figurino dos fotografados. Não apenas a pose, o figurino, as cores do quadro ali, tudo se completa e é muito, muito legal. E por fim também tem uma pós-produção perfeita, né? Assim, uma coisa bem vibrante, bem moderno e tudo muito perfeitinho, um tratamento de pele, tem todo esse trabalho, é um trabalho um pouco mais modernista. Então, assim, como resumo de assinatura visual, eu queria mostrar justamente isso, que não tem a ver apenas com o preset a ser usado, tem muito mais a ver com a forma que você fotografa. Claro que sua pós-produção ela pode acentuar todo esse seu trabalho de fotometrar. Às vezes você tem um preset que é muito contrastado e você gosta, na verdade, de fotometrar nas áreas claras e manter bastante contraste, então pode ficar um excesso de contraste. Então, é baseado nesses conceitos que eu gostaria de mostrar para você como que os nossos presets e por que os nossos presets, eu sempre falo isso, eles ajudam você a criar uma assinatura visual. Em primeiro lugar, porque eles são extremamente versáteis. Se você não conhece os nossos presets, o preset que eu estou me referindo é o Real Cinematic Look. Ele vai estar disponível a partir do dia 31 de março no nosso site 18plab.com. E aqui você vê bastante informação sobre ele, todos os presets que tem, que vão vir no pacote. Tem alguns exemplos bem legais aqui, com o nome do preset utilizado. Deixa eu abrir aqui o Lightroom para você poder ilustrar melhor para a gente. Então, o que eu quero dizer é o seguinte: os nossos presets do Real Cinematic Look, eles são muito versáteis porque eles funcionam em diferentes câmeras de forma muito semelhante, em primeiro lugar, e segundo porque a maioria deles são muito bem pensados em relação às curvas para que eles funcionem mesmo com estilos de fotometria diferentes. Vou usar aqui um exemplo qualquer, vou redefinir essa imagem, certo? Eu vou usar aqui, vou criar um estilo, uma assinatura visual. Vamos lá. Vamos dizer que a minha fotometria seja essa, que é bem neutra, nem claro nem escuro. E eu vou usar um preset neutro. Por exemplo aqui 50dx Pro Under, que é neutro, mas é um pouco amarronzado e é bem legal. Só que vamos dizer que eu não quero esse visual somente isso. Eu quero algo mais exclusivo. E aí que entram os outros presets que vêm junto com o pacote. Nós temos esses presets de workflow que são fantásticos. Por exemplo, Lens Correction, que é um que corrige a lente, né, a correção de lente do Lightroom, e tem o Reset para tirar essa correção. Tem também o No Fade. No Fade é um preset que é quase um hack que a gente faz no Lightroom
para que a gente tire aquele efeito fosco, né? E mantendo o contraste mais normal, mas ele não altera as cores, ele não altera a curva RGB, né? A curva separada do vermelho, do verde e do azul. Isso é bem legal. Tem o Reset Grain, que é para tirar o grão. Skin Brighter, que é para clarear os tons de pele. Se você achar necessário, em algum preset ou momento que você precisar, você pode utilizar esse Skin Brighter. Tem o No Warm, que é para tirar um pouco na verdade, do amarelo da imagem, fica um pouco mais para os tons azulados, mais frio. E aí nós temos o controle de azul, de tirar azul ou de colocar azul, né? Apenas azul, não mexe em nenhuma outra cor. Então é bem legal. Mas em outro conjunto de presets que vem, né, com esse pacote e que é muito bom para criar assinatura visual são esses Cinematic Color Gradings. Eles são presets para finalizar. Depois que eu já escolhi o meu preset, já ajustei aqui o que eu quero, meu balanço de branco, aí eu posso finalizar com um desses presets aqui. Se você ver, eu vou voltar aqui para o reset aqui da imagem, a imagem crua. Esses presets não agem em muita coisa, são apenas algumas leves mudanças de cores aqui, só para realmente dar uma cara de exclusividade, né? Dar um ar um pouco diferenciado. Então por isso que eles são feitos para você usar depois. A gente escolhe o preset, ajusta ele, e depois você pode dar uma cara sua pro seu trabalho, para a sua assinatura. Eu vou usar, por exemplo, esse Blue menos aqui. E vamos dizer que eu escolhi isso como minha assinatura. Isso fala comigo, isso fala com o estilo que eu trabalho. Então eu posso fazer uma jogada muito legal, que é no Lightroom você segura a tecla Alt e ele vai mudar esse botão aqui embaixo. Você tá vendo? Tá redefinir, eu seguro a tecla Alt, ele muda para definir padrão. Eu clico em definir padrão e a partir desse momento, quando eu atualizar as configurações atuais, o Lightroom, toda vez que entrar as fotos seguidas desse modelo de câmera, por exemplo, elas já vão entrar com esse padrão. Isso é muito legal para você criar sua assinatura visual, porque uma das grandes dificuldades da assinatura visual é você manter ela, porque você tem muita opção. Então, quando você já recebe as fotos no seu Lightroom e elas já estão assim com a sua assinatura visual, e você tem o trabalho apenas de ajustar contraste, exposição e balanço de branco, você primeiro não perde tempo testando outras formas, e você mantém a coesão, você mantém o seu estilo, né, a sua assinatura visual, meio que forçadamente, mas você mantém. Isso é muito legal para quando você já definiu o que você quer e você quer apenas manter. Manter às vezes é um pouco difícil, mas essa dica é muito legal, porque aí todas as imagens já vão chegar com esses ajustes e você não vai perder tempo procurando ou refazendo e parando no meio do caminho. Essa é uma dica muito legal, de você criar aqui o seu padrão, ou set default quando está em inglês. É uma coisa que a gente faz bastante aqui, o nosso padrão de fotografia Lucena Photo. A gente já tem um padrão que é baseado aqui no 250D com algumas alterações, e aí ele é o nosso padrão, e toda vez que a foto entra, ela já entra assim, eu não perco meu tempo testando outro preset, será que vai ficar legal esse trabalho com esse outro preset? Eu não perco meu tempo, primeiro porque eu sei que o meu preset é versátil, ele vai funcionar, por exemplo, até mesmo de noite, na luz amarela, só como exemplo que eu vou mostrar para você. Eu sei que ele vai funcionar na luz amarela também, precisando apenas dos ajustes de balanço de branco e exposição. E eu sei que ele vai funcionar com a minha forma de fotografar e com várias câmeras diferentes, ele vai funcionar da mesma forma. Então eu não perco meu tempo com isso. Se em algum momento eu pensar, poxa, eu acho que eu quero mudar um pouco a minha assinatura visual, eu vou tirar um tempo para isso. Mas a assinatura, eu não faço isso durante um trabalho de pós-produção para eu não perder meu tempo. E vocês estão vendo, eu estou aplicando o mesmo preset da minha simulação aqui de assinatura visual e ele está funcionando muito bem, ó. Aqui de noite, a luz amarela, aqui na seção
os padrinhos das crianças, eu vou usar o mesmo Kodak 250D, que foi o que eu usei aqui para mostrar. Olha só. Usei o mesmo. Aí eu só preciso ajustar a exposição e balanço de branco. Como eu sempre digo, o bom preset é aquele que você tem menos trabalho. Você só precisa ajustar exposição, balanço de branco. Se ele está aplicado em toda a minha tira de trabalho aqui, em todo o meu trabalho, ou se ele já vem no meu default, né, no meu padrão, então eu só tenho que ajustar a exposição e balanço de branco, depois de selecionar as minhas fotos. Isso agiliza muito o trabalho, e é por isso que eu acredito que ter uma assinatura visual é algo recompensador, é algo que vale a pena. Então eu espero que vocês tenham gostado. Se você quiser mais informações sobre o Real Cinematic Look, que foi o que eu usei como exemplo, né? Você pode criar o seu próprio preset, a sua própria assinatura visual. Eu só digo que é um caminho muito difícil você criar um preset. A gente está fazendo isso desde 2013 para criar presets que funcionam em vários estilos de fotografia, em vários tipos de visual ou de luzes, né? Que é o caso da fotografia de casamento. Às vezes você está diante de diferentes formas de trabalho. Mas a dica que eu queria dar era essa, sobre o conceito da assinatura visual, e essa dica de definir o padrão, que pode ajudar muito a velocidade da sua pós-produção, certo? Se você gostou, dá um like no vídeo e comenta aí embaixo, deixa suas dúvidas. Se você quiser, manda e-mail, a gente está à disposição, tá certo? Muito obrigado, falou!